Fala, nação rubro-negra, é um prazer estar com você e um prazer estar com você também, Maurício Souza, nosso técnico da base, nesse papo virtual. Tudo bem? Seja bem-vindo à Flá TV. Tudo bem, prazer é tudo meu estar falando com a nação e com a Flá TV. Como é que tá sendo? Conta pra gente esse período de quarentena pra você. Complicado, né? A gente está em casa, vai fazer já um mês que a gente não sai, né? As atividades foram suspensas, né? Como no Brasil, todo no mundo, né? É um momento que a gente tem que ter paciência, não tem muito o que fazer e ajudar para que isso se resolva o mais rápido possível. O que você tem feito? Eu tenho lido, né? Estudado um pouquinho sobre o que eu mais gosto de fazer, futebol, né? Basicamente isso, né? Feito as minhas atividades que eu tenho que fazer, mas basicamente isso. E com os atletas, você fala com ele todos os dias? Como é que tá sendo? Não muito formalmente, mas falo com boa parte deles. Eles receberam um protocolo de exercícios, né, onde eles estão seguindo, é feito o controle, né, por parte da parte física e da fisiologia. Então a gente tem monitorado, eles têm feito, têm dado feedback para a gente. A gente mantém eles em atividade básica, é claro, mas mantém eles em atividade. Sim. E sobre a sua carreira? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desde quando você começou, como é que você chegou aqui hoje, como é que você chegou no Flamengo. Eu sou formado em Educação Física, sou jogador de futebol profissional. Comecei minha carreira como treinador de futsal, que joguei futsal uma boa parte da minha vida. Iniciei no futsal. Em 2011 eu fui contratado pelo Botafogo, já no campo. Passei por todas as categorias do Botafogo, desde sub-11 até a equipe profissional, onde eu fui auxiliar técnico na Libertadores de 2014. Em 2016 eu saí do Botafogo e fui para o Flamengo no final de 2016. E em 2017 eu estava assumindo o sub-20 do Flamengo. E o que você pode dizer sobre a formação de jovens atletas lá no Ninho? Eu queria que você contasse mais sobre esse trabalho que vocês fazem. Para mim foi uma grata surpresa quando eu cheguei no Flamengo, ver a preocupação, né? Todos os profissionais, todos os departamentos têm com essa demanda, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é o mais importante para a gente, porque a gente não forma só jogadores, a gente forma profissionais também, né? Forma pessoas do bem. Mas isso é muito bem coordenado hoje pelo Cadu, né, que é o nosso coordenador geral, mas passa na preocupação muito grande pelos treinadores, desde o Mauro Félix, que é um cara sensacional, professor de futebol, há anos milita no esporte, e começa lá embaixo com ele, passa pelo futsal também, né, que é o Flamengo nos últimos anos vem investindo bastante no futsal, nessa forma de captar e nessa forma já de tentar formar o atleta com o nosso perfil, com a nossa característica. E vem subindo pelo Márcio Barbosa, Leonan, Léo Xared, Ramon, Mário, Leal, que são todos profissionais, né, da base do Flamengo. Existe um documento que norteia todo o trabalho da gente, né, para que a gente siga ele de acordo com aquilo que a gente quer introduzir para os jogadores, para que eles possam evoluir ano a ano, para que possam chegar mais forte nas categorias seguintes, sem contar o apoio de todos os departamentos, como a parte médica, odontológica, psicologia, nutrição, assistência social, enfim. O Flamengo hoje é um clube onde ele realmente investe muito pesado na formação dos seus atletas. Ou seja, uma equipe bem grande, né, para isso. Sem dúvida nenhuma, uma equipe muito grande, porque realmente ele sabe a importância que é trabalhar com o jovem, trabalhar com a criança, né? Como eu falei, hoje o Flamengo começa as suas atividades com garotos de 6 anos de futsal, com a coordenação do Márcio Campos, lá no futsal, e lá já começa a ter a preocupação de formar o cidadão. Então, assim, como eu falei para você, para mim, quando eu cheguei no Flamengo, foi uma grata surpresa em poder ver tudo isso acontecendo. Maurício, eu queria falar com você, eu acho que foi super importante, sobre a Copinha de 2018. Foi importante para você e eu queria que você falasse por que ela foi importante. Na verdade, foi o meu primeiro título nacional, né? Que eu consegui ganhar no campo da minha carreira.
Existem algumas coisas que me marcaram, porque quando eu cheguei no Flamengo, no Sub-20 do Flamengo, em 2017, nós assumimos a equipe na OPG e nós fomos eliminados pelo Botafogo no último minuto de jogo. Nós perdemos a classificação para a final da competição, né, no último minuto. E aquilo para a gente foi meio traumático, a gente estava assumindo a equipe, estava introduzindo uma maneira de jogar, uma maneira mais controladora, com a bola, mais tempo com a bola, tentando ter uma elaboração para o ataque, enfim, estava conseguindo, com dificuldade, mas estávamos conseguindo. Aí acabou, né, não fomos classificados para a final, fomos disputar a competição que a gente chama de RS, que era disputada no Rio Grande do Sul. E nós fizemos 4 jogos, nós perdemos os 4 jogos. Caramba. O treinador, ele não olha só o resultado, ele olha o rendimento também da equipe. Muitos dos jogos eu senti um bom rendimento da equipe, mas o resultado não vinha. E é claro que, apesar de descontrolar o rendimento e saber que isso é importante para a gente, o que mantém a gente no cargo, o que traz a gente visibilidade sem dúvida, as vitórias e os títulos, né? E aí acabou a RS, 4 jogos, nós perdemos alguns jogadores, né, cedendo jogadores ao profissional, o Clebinho não foi à Copa São Paulo, o Gabriel Batista não foi, o Tuller não foi, e o Jean Lucas não foi à Copa São Paulo. Esses jogadores não podiam ir. Você lembra quantos jogadores fomos à Copa São Paulo, você perdeu que foi pro profissional? Então, esses 4 foram ao profissional, ainda tinha o Lincoln e o Vinícius Júnior que não estavam mais no Sub-20. E aí a gente remonta a equipe, preparando a equipe para a Copa São Paulo, né? E tentando trazer a confiança, né? Porque viemos de uma competição muito ruim. Semanas de preparação, a gente conseguiu botar, né, o time da forma como a gente queria, viajamos para São Paulo. Primeiro jogo, a gente ganha o jogo, se não me engano, do Ji-Paraná, ganha com facilidade. Segundo jogo contra o Aimoré, a gente empata de 1-1. E o terceiro jogo contra o Osasco, a gente precisava ganhar para classificar para outra fase, a gente classifica, ganha o jogo e classifica para as fases de mata-mata, né? Aí acontece que o profissional, né, reinicia os seus trabalhos, e como o Flamengo tinha tido um ano longo no ano anterior, são solicitados para começar a competição que é profissional 5 jogadores, né, que seriam, no caso, 5 jogadores titulares da minha equipe. Seria o Hugo, né, o Neneca, o Hugo Moura, o Patrick, o zagueiro, o Hugo Moura, o volante, o Michael, que era o lateral esquerdo, o PP e o Lucas Silva. Eles tiveram que vir para o Rio, então nós perdemos momentaneamente esses 5 jogadores. O Michael sentiu uma lesão e tivemos que trazer o Ramon, mandar o Ramon. Então nós perdemos naquele momento 6 jogadores. Quando iniciou a competição, no dia da competição, eles sugeriram mais 5 jogadores para descer, mais 6 jogadores para descer, para começar o Campeonato Carioca no jogo contra o Volta Redonda. Então a gente naquele momento foi um momento de muita apreensão. A gente falou: o que agora nós vamos ter que fazer nesse momento para conseguir não perder qualidade, né? Não deixar que isso influencie negativamente quem está aqui, que desacredite, né? Já que eram muitos jogadores. Então alguns jogadores vinham para o Rio jogar aqui no profissional, e voltar à Copa São Paulo. Alguns permaneceram durante mais tempo. Então esse foi um momento onde eu acho que aí entra o nosso trabalho, entra o trabalho do Flamengo, que a gente não discrimina ninguém. A gente tenta passar, né, para todos a mesma informação. E eu acho que isso foi fundamental para que a gente tivesse tido sucesso. Os jogadores que entraram, e é claro, e aí como eu falei antes, além disso, né, o trabalho que vem da base, né? Os garotos que subiram do Sub-17, como o Yuri, o Vitor Gabriel, o Wendel, eles foram... o próprio Patrick, eles foram fundamentais, né, para que a gente conseguisse manter o nível e lançasse aí muito mérito também para o Márcio Torres, que é o meu auxiliar hoje, que era o treinador do Sub-17 na época. E nós conseguimos manter, né? No primeiro jogo, sem esses jogadores que tinham descido ao profissional, nós ganhamos o duelo esporte de 6-0, e a confiança, a gente viu que a confiança não se manteve, não se falou. Então, foi um momento de muita apreensão, né? Só que o desgaste ia chegar uma hora, porque fizemos jogos com 14 jogadores. Apenas 14 jogadores. E o cansaço da maratona de jogos, ela ia chegar. Era muito difícil, né? Então, sem dúvida nenhuma, passou pela nossa cabeça que nós não íamos conseguir. Mas
conforme os jogos iam se desenrolando, a gente via que nós tínhamos qualidade ainda, e que nós tínhamos competência, nós éramos competitivos, e aí a gente voltou a acreditar que seria capaz, né? E foi difícil, porque nós ganhamos do Curitiba de 1-0, num jogo muito difícil, nós ganhamos do Avaí também de 1-0, num jogo também muito difícil, depois conseguimos se defender, mesmo com muito cansaço, com poucos jogadores de troca. E fomos levando a equipe, né, com o empenho desses jogadores, com o empenho de todo mundo. Os jogadores iam para servir ao profissional e 4, 5 jogadores voltavam para jogar a Copa São Paulo. E na final, aí nós conseguimos ter o grupo todo. No jogo final contra o São Paulo, nós conseguimos ter o grupo todo. E naquele jogo, o que mais tenho na minha cabeça é o início do jogo, né, quando a gente faz 1-0. Uma segunda coisa que fica na minha cabeça é quando a gente vai para o intervalo, a gente faz 1-0 e com 10 minutos, 15 minutos, a gente não consegue mais jogar. Os garotos botaram na cabeça que não iam perder o jogo, independentemente do que acontece. Até uma fala do Lucas Silva na roda, que ele fala: final não se joga, final se ganha. Caramba! E eu percebi que aquilo ficou entranhado mesmo na equipe, porque depois do gol que nós fizemos, a gente parou de colocar em prática tudo aquilo que a gente era capaz de fazer, mas com um brio, com uma vontade para se defender e não deixar o São Paulo empatar o jogo muito grande. Aí jogadores como o Iago Darubi e outros jogadores se desdobrando, né, e tendo uma participação muito importante na vitória. E eu lembro muito bem que no intervalo eu falei para ele, rapaziada, a gente não pode só se defender. Nosso jogo é um jogo ofensivo e a gente está deixando de jogar. Eu acho que nós temos que equilibrar essas ações. A equipe de São Paulo é uma equipe muito forte, muito técnica, muito bem treinada, mas nós também somos. Fomos para o reinício do segundo tempo. Antes de entrar em campo, alguns jogadores me chamaram e falaram: mas nós não vamos perder. Independentemente da forma como a gente vai jogar aqui, nós não vamos perder esse jogo. E aí eu falei: então tá tranquilo, nós vamos sair daqui campeão. E a última coisa que eu lembro é quando tá 43, 44 minutos, o árbitro levantando, o quarto árbitro levantando uma placa de 8 minutos de acréscimo. Caramba! E eu já não tinha muito o que fazer. Meu Deus! Exato, o jogo acabou. Mas no final deu tudo certo. Eu acho que foi um momento de superação. Foram 2 competições anteriores traumáticas, uma eliminação no último minuto, Botafogo, no PG. 4 jogos a gente não conseguiu fazer nenhum ponto na RS, né? Uma equipe desacreditada, uma competição onde a gente viaja inteiro, mas perde de 5 jogadores no Perumé depois de 12. Uma curiosidade, do time que iniciou o Campeonato Carioca naquele ano do profissional, só o Jonatas e o Ronaldo não tinham idade para jogar o sub-20. Todo o resto da equipe a possibilidade de estar jogando a Copa São Paulo. Então, assim, eu acho que isso reforça cada vez mais o trabalho de base do Flamengo, a pergunta que você fez anteriormente, né? Eu acho que isso traz para a gente uma certeza que o Flamengo está no caminho certo. Sim. O que tange formação dos atletas, que eu acho que é indiscutível. Então, e mesmo com esses 8 minutos de acréscimo, deu tudo certo e conseguiram. E um outro jogo que eu queria falar com você é sobre a conquista do Brasileiro, que foi um formato diferente no ano passado, né? Esse foi um outro título, assim, que é inesquecível, vai ficar na minha memória para sempre, porque o Flamengo também não tinha sido ainda, né, campeão brasileiro de 2020, né? Um ano onde o Flamengo tinha ganho no profissional, tinha sido campeão brasileiro, tinha sido campeão brasileiro no Sub-17, faltava o nosso para a Tríplice Coroa, né? Um ano também muito difícil, porque alguns jogadores nós cedemos ao profissional durante a temporada, alguns outros jogadores saíram, né? Como o caso do Bill, que foi emprestado à Ponte, mas ali o nosso trabalho já estava bem consolidado. Nós fizemos um campeonato, eu acho muito merecido por tudo que a gente apresentou na forma de jogar, por tudo que a gente apresentou durante os jogos. Eu acho que, é claro, tiveram algumas oscilações, tiveram perdas importantes, por exemplo, perdemos o Yuri na fase final, né? E aí, mais uma vez, né, eu entro exaltando os departamentos do Flamengo, né, comandado pelo Dr. Gustavo Dutra, né, que é o nosso coordenador lá, chefe do departamento médico. Eles, em tempo recorde, recuperaram o Yuri, né? Nós tivemos uma conversa, eu falei: doutor, o Yuri é um jogador hoje
fundamental, e era mesmo porque ele tinha uma função dentro do campo, né, para a equipe muito importante, que apesar de outros também entenderem dessa função que ele tinha, que era um segredo nosso, ele executava com maestria, né? Então, a equipe sentiu muito quando num treino, às vésperas da final, ele, numa bola que ele vai chutar, ele é travado, ele torce o joelho. E naquele momento, eu lembro que a comissão se olhou, ele caiu com a mão no joelho, com dor, gritando. Os médicos entraram rapidamente, a comissão se olhou e falou, pô, não podemos perder o Yuri, mas num tempo recorde, numa habilidade, numa capacidade absurda da fisioterapia, dos doutores, eles recuperaram o Yuri, graças a Deus ele pôde estar em campo na final, né, no último jogo contra o Palmeiras, e fez o primeiro gol da equipe, jogou muito bem, né? O Yuri é um jogador muito talentoso. Mas eu defendo o coletivo dessa equipe, né? Porque nós usamos o plantel todo durante o ano, todo, né? E conseguimos ganhar campeonatos cariocas, ganhar o Campeonato Brasileiro, depois ganhar a Recopa. Mas esse jogo, particularmente, nós tivemos que resgatar um pouco da confiança, porque nós fizemos um jogo muito ruim. O primeiro jogo da final lá contra o Palmeiras, nós perdemos de 1-0. Foi um jogo muito ruim pra gente. A gente não conseguiu. Eu lembro que eu entrei no vestiário, no intervalo desse jogo, e eu fui bastante duro com eles em relação ao que eu não vi aquela equipe apresentar. Eu não queria que tudo que a gente tinha trabalhado para chegar àquele momento ficasse pela tensão, ficasse pelo nervosismo, né? Porque era aquele momento que a gente estava esperando da competição. Foram 25 jogos. Era aquele momento que nós estávamos querendo, né, desfrutar. E eu percebi que aquela tensão de querer ganhar a qualquer custo, de querer, estava travando a gente não conseguia ficar com a bola, a gente tinha dificuldade nos confrontos defensivos e ofensivos, a gente não conseguia botar o desenho de ataque nem nosso desenho de defesa em prática, as coisas começaram a se complicar e nós acabamos perdendo. Então a gente teve que resgatar essa confiança e passar para eles que se a gente conseguisse manter o nível de concentração e jogasse aquilo que a gente era capaz, dentro do que a gente treinou, do que a gente batalhou, a gente ia conseguir ser campeão. E fica na minha cabeça o momento em que o Yuri, a gente bem melhor no jogo, o Yuri pega a bola, tabela com o Wendel, chuta, a bola desvia e entra, e eu lembro que eu comemorei, falei pro Márcio, falei, além de tudo, a sorte está do nosso lado, nós vamos ser campeão. E o final foi feliz, né, com o Guibala finalizando com o jogo com chute no pé da trave, a bola entrando e a massa explodindo, né? Ali já havia pessoas vindo a lágrima. É o que traz vida a gente, né? São esses momentos, né? Você esquecer de tudo e estar desfrutando daquilo ali, né? Como eu falei, na época a gente teve apenas 24 dias de folga no ano. Quando eu falo de 24 dias no ano, é você poder ficar, né? Acordar com a tua família e dormir com a tua família. Todos os outros a gente teve que ir trabalhar, a gente trabalhou para que esse momento chegasse. Então, aguardado, foi muito bacana. E além disso tudo, você ainda teve uma passagem pelo profissional, né? Verdade. Eu tive... Quando a gente voltou da Copa São Paulo em 2018, eu lembro que a gente ainda ganhou a Taça Guanabara aqui, também num jogo contra o Botafogo, nós ganhamos de 1-0 no Engenhão. Fomos campeão da Taça São Paulo, nasci campeão da Taça Guanabara. Logo depois eu subo ao profissional, o Maurício Barbieri é convidado a ser interino do cargo e eu sou convidado a ser interino do cargo de auxiliar do clube, né, com o Maurício Barbieri. Só que naquela época o Maurício Barbieri estava sem auxiliar dele. Então eu era o auxiliar do Barbieri e auxiliar do clube, né. E fiz o ano de 2018 todo dentro do profissional, né. Infelizmente o Maurício foi desligado, mas eu segui como auxiliar do clube nessa época, já efetivado como auxiliar do clube. No final do ano eu tive uma conversa com a diretoria onde ia haver reformulações na equipe sub-20, né? E me foi proposto voltar a comandar a equipe sub-20 e eu de pronto aceitei. A última pergunta. A estrutura e a filosofia do Flamengo na formação dos jogadores foram alvos de elogios pelo Real Madrid na apresentação do Renier recentemente. O que você pode falar sobre isso? Até esqueci de falar durante, né, as apresentações do departamento do dia, né, que comanda o Pedro, né? Pedro Menezes, que a gente chama de Pedrão, né? Um cara extremamente capacitado. Ele tem todo o controle do atleta. Até brinco com ele e falo, cara, tu vai dentro do cara, porque
Como é que tu consegue tirar tudo isso de controle, né? Então, um cara que fissurado, né, nas análises, né? E a gente tem em todas as categorias hoje, né? Todas não, mas do sub-15 para cima, controle fisiológico muito, que nos traz muita informação. E isso é comandado pelo Pedro. Mas eu acho que, como eu falei, eu acho que isso é a capacidade do clube e dos profissionais de pensar no atleta como todo, né? Não só na parte física, não só na parte técnica, mas no todo, né? De como é que ele está vivendo, como é que ele está, de se tiver algum problema, trazer até o Flamengo resolver, deixar o atleta praticamente pronto só para jogar, né? Aí é claro que conta com no caso do Renier, conta com a capacidade desse atleta, né? Que sempre nas categorias do Flamengo teve destaque, né? É um atleta com eu falo que ele é elaborado para o jogo de futebol, né? Ele é um jogador alto, veloz, com passada lá, com força e com muito boa técnica, né? E foi, com o passar do tempo, aprendendo a jogar, né? Taticamente, recebendo informações, e depois eu acho que foi lapidado de forma final o Mister, né? Que pôde estar com ele esse tempo aí, eu acho que deu a lapidada final, que é sensacional. A gente tem que falar do trabalho do Mister, a gente nem precisa estar aqui falando do trabalho do Mister. Então, eu acho que passa por tudo isso. Maurício, eu quero te agradecer por esse bate-papo, pedir para você mandar um recado para a nação rubro-negra, mas antes disso, é super importante que as pessoas fiquem em casa e respeitem. É por isso que nós estamos fazendo essa entrevista hoje virtualmente. Eu que agradeço a vocês, o espaço que vocês estão sempre dando para a base, né? Poder falar um pouquinho do trabalho, reforçar, né? Porque nunca é demais falar para que a gente fique em casa, que a gente respeite, né, as instruções do Ministério da Saúde. A gente sabe da doença, de como ela tem afetado a gente. É um momento de paciência que nós vamos superar, e falar para a nação, deixar um recado para eles que se tudo passar, a gente vai voltar com tudo, voltar buscando os títulos, honrando sempre a camisa do Flamengo, né? Dando alegria para eles, que é o nosso maior prazer. Muito obrigada, tá? Até a próxima, que a gente converse muito mais e tenha muito mais entrevistas, muito mais encontros, aí agora sem quarentena. Obrigado. Nação, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo.